Fala, time! Começando aqui o nosso quarto episódio do Laboratório da Vitória. E hoje eu tenho um convidado super especial. E eu começo esse episódio falando sobre física, sobre a primeira lei de Newton. E talvez eu esteja errado, porque eu sempre confundo entre a primeira e a terceira, mas eu acredito que seja a primeira, que é a lei da inércia. E ela fala que o corpo ele tende a permanecer no movimento que ele está. E aí quando a gente fez a ligação recente, esse parceiro ele estava 100% inercial, né? Ele estava 100% parado das atividades. E eu falei pra ele, cara, vamos tomar a primeira atitude e começar a fazer algo. Não vamos fazer muito plano agora, vamos só fazer, porque isso vai gerar movimento e o movimento ele tende a permanecer em movimento. Hoje meu convidado é nada mais, nada menos que o dono, o criador da BJJ Bros. Se você é do Jiu-Jitsu e não conhece, você tá com um problema de internet e é isso, Dan Huckenbeck. Irmão, Aí, que irado que você tá aqui. da Hoje a gente tá hora. testando um cenário novo. Satisfação. Irmão, todo seu, fica à Até que vontade. enfim lembraram do DJ Bros, né, pô? Vou fazer esse convite. Ele falou, pô, lembra de mim, fala comigo, né? Me tirou da inércia lá, me deixou eu ficar tranquilo no anonimato. Mas vamos lá, cara. Prazer tá aí, falar com você. A gente se conhece há 1000 anos aí, desde 2017 até antes. E como eu te falei em outras oportunidades, é muito bom acompanhar essa sua evolução como líder, como pessoa e agora como criador de conteúdo, que é o que o esporte precisa, né? Pessoa que fale sua história, sua visão e assim gera identificação com mais pessoas. E o que eu puder ajudar aí, contribuir sobre a história que a gente vem fazendo, conta comigo. É isso, cara. Uma coisa que é importante, a maioria das pessoas elas não conhecem, e eu também não conhecia, como que surgiu a BJJ Bros. E aí a gente vai entrar né, você me contou um pouco, e a gente vai entrar numa série de coisas que acontecem dentro do Jiu-Jitsu, e que a BJJ Bros naquele momento foi uma solução para esse problema que hoje não é mais do mesmo jeito, mas ainda acontece. Conta pra gente, Dan. Como que você pensou na BJJ Bros? Cara, assim acho que como qualquer um que ama o jiu-jitsu, a gente trabalha, tem outras profissões e acaba levando o jiu-jitsu como um hobby, muitas vezes até mais focado do que a própria profissão, né? Então eu já vim de outros mercados, né? Sou formado em marketing e minha vida sempre girou em torno do esporte, tá ligado? Passava o dia inteiro trabalhando e falava, pô, como que eu vou treinar hoje e tal? Coisa aconteceu. Então aquilo girava em torno do esporte. E aí eu comecei a ter esse pensamento de falar, pô, eu tenho esse conhecimento em marketing, eu tenho formação, e por que não aplicar isso no jiu-jitsu? E aí eu comecei a ver algumas oportunidades, meter a cara e, pô, foi aí que tudo começou, assim. O DJ Bros especificamente, ele começou de um grupo de amigos que cada um treinava jiu-jitsu, mas em uma equipe diferente. E eu falo que o jiu-jitsu é uma grande rede social, né? Porque gera muitas conexões, muitos contatos. E eu comecei a observar que tinha um amigo que conhecia um primo que treinava, ah, fulano falou de você. E aí essa galera toda começou a se conectar. Só que cada um era de uma equipe, tá ligado? E antigamente, nem pra a gente falar antigamente, mas era 2009. Eu comecei a treinar em janeiro de 2009. Essa época, 2012, 13, ainda tinha muito disso de tipo, pô, você tem sua equipe, eu não vou na sua, mas a gente é brother. Tipo, eu não posso visitar. E eu vim de uma equipe que tinha esse preconceito. Era só o treino dali, ninguém visitava ninguém e ficava muito limitado. E se eu fosse visitar esses camaradas, ia ser um treino bom, o resto é todo mundo querendo me macetar. Uhum. E aí a gente falou, pô, já que a gente já tem essa conexão, a gente se conhece, troca ideia e tal, vamos marcar um treino nós, assim, um treino livre, sem bandeira, sem equipe nenhuma, porque eu treinava na Companhia Paulista, os camaradas com Portuga aqui nas Nações Unidas. Então cada um tipo, tem o seu treino forte, mas não dava pra fazer essa reunião. Uhum. E aí essa galera a gente começou a se juntar, marcar esses treinos, e aí começou a escalar muito, né? Pessoas viam, pô, tem um treino livre e tal, rapaziada ali. E era um valor principal, tipo, era um treino entre brothers, assim. Não era pra se matar, não era campeonato. E era um ambiente mais próximo que a gente conseguia chegar de uma competição, tá ligado? E aí as pessoas treinam com pessoas diferentes. Não tá ninguém na maldade pra acelerar, pra bater, mas é um treino forte. E aí começou a escalar e nós pensamos, falou, pô, vamos cobrar alguma coisa. Mas tipo o quê? Ninguém vai vender um treino.
Senão iam falar que a gente ia montar uma equipe, alguma coisa do tipo. E aí nisso tivemos a ideia de arrecadar 1 quilo de alimento. E começou a virar aquilo de um treino beneficente sem bandeiras, escalar. Uma grande proporção, eu já fiz treinos no Ibirapuera, treino em várias equipes nas sedes aqui em São Paulo. E aí foi começando a tomar uma proporção não só do bairro, da região, mas tipo nacionalmente, tá ligado? E aí a gente foi escalando e adaptando ideias. Mas basicamente o BJJ Bros nasceu assim. E, cara, qual que é a importância, cara, disso em relação a juntar uma bandeira com outra, no sentido de pessoas poderem treinar juntos? Qual que é a importância, no seu ponto de vista, disso? Cara, eu acho que o esporte cresce, tá ligado? Eu acho que o conhecimento, ele é vasto. Se você limita o seu time, o seu aluno, ele não tem a evolução a opção de crescer. Ele não tem tanto de networking quanto de aprendizado. Então, quando você dá a possibilidade dele testar e conhecer novas pessoas, novas técnicas, isso, ao invés de que algumas pessoas com pensamento antigo acreditam que vão perder o aluno, é muito pelo contrário. Ele vai lá para aprender, para trazer novas técnicas, para treinar com pessoas diferentes e voltar com aquela experiência, tá ligado? Acho que é válido. E o esporte só cresce nisso. Uhum. Então a gente pega grandes exemplos aí de pessoas que eram adversárias, foram virando amigos. O Leandro, Bochecha, você, tem outras pessoas também que têm esse contato e vão fazendo networking, abrindo suas academias, e isso o esporte cresce. Se perder um pouco essa questão de equipes, tipo, a equipe fechada, e começou a se abrir muito por conta dessa evolução do esporte. O que em certos pontos é bom, porque aí você começa a levar o esporte para mais pessoas, mas... Peraí. O que de certa forma é bom, mas aí você dá a possibilidade de as pessoas também evoluírem, tanto como atleta como pessoa, tá ligado? Não Entendi. só ficar limitado. Cara, isso é muito louco, porque eu particularmente, cara, eu já treinei em muito lugar, né? Fiz parte de várias equipes e todas elas extremamente competitivas. E cada lugar que você vai, as pessoas elas têm um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Então, pensa, né? Você vai ali na Aliança Matriz com o Gurgel. A galera tem um jogo muito parecido ou com o do Lang, ou o jogo de One Leg X do Marcelo Garcia. Quando você vai pro Mário Reis, cara, que também é Aliança, é óbvio que a construção do Mário não foi dentro da Aliança, mas é Aliança, o jogo da galera é totalmente diferente. Os caras fazem muito dela Riva X, guarda fechada, triângulo de qualquer lugar. Então quando você expande isso e que você consegue treinar de fato com mais pessoas, você expande também a sua capacidade de aprendizado, cara. Você consegue estar mais conectado ainda com o jiu-jitsu, porque qualquer lugar que você for, cara, pode ser na minha academia. O jeito de fazer dela Riva vai ser totalmente oposto do que a outra galera faz. Isso, aí você começa a evoluir tanto do seu jogo quanto da pessoa, né? Porque cada equipe tem sua escola. Por exemplo, o pessoal fala do Gigo, assim. Eu sou faixa preta do Gigo e lá tem muita questão de explosão, no jogo do Ebert, do Meihan, de atletas que vêm com o DNA do Gigo. Você fala, pô, esse cara aí... Você vê ele lutando, você fala, puta, aquilo ali é do Gigo. Ah, aquela toreada, aquele jeito de aquecer é Mário Reis. Ah, pô, bater no triângulo do Lang, tá ligado? Eu acho que o esporte cresce nisso. Tem que ter sua equipe, tem que ter seu mestre, sua doutrina, mas, mano, não tem por que limitar, sabe? E o BJJ Bros, ele tem uma vertente muito forte disso, de levar o jiu-jitsu sem bandeiras e uma forma independente e sem puxar a sardinha pra ninguém, sendo a real vivência do que é o esporte, tá ligado? Mas sabe que, cara, eu tenho duas opiniões sobre a questão de limitar. A gente tem a primeira, que é como o jiu-jitsu ele foi surgindo no Brasil. E aí é uma parte mais histórica, então imagina. Antigamente, cara, se você era da minha equipe, não é que a gente era parceiro de treino. A gente era parceiro de qualquer coisa, irmão. Se te precisar brigar na rua porque eu tô com a camisa da minha equipe e o cara tá com a outra camisa, a gente ia fazer isso. Tanto é que até hoje a cultura do jiu-jitsu, a gente tem a cultura do fechamento. Dois caras da mesma equipe disputando pelo mesmo sonho, chegam numa final de um campeonato e falam assim, ah, cara, não, a gente não luta. Porque era isso, cara, era uma questão muito de sobrevivência. Então o jiu-jitsu ele enfrentou todas as outras artes marciais, o jiu-jitsu também enfrentou a luta livre durante muito tempo. Exato. Então as pessoas elas vestiam essa bandeira
E era tipo assim, irmão, é nós contra eles. É a nossa Sempre equipe, tive aquela né? parceria do esporte, tá ligado? Mais do esporte, da sobrevivência, que era brigar na Exatamente. rua. E também, cara, o jiu-jitsu, ele tá melhorando agora, mas sempre foi um lugar meio escasso. E perder um aluno, irmão, ou a gente vai até conectar com a caverna do Platão, né? Que às vezes o aluno ele tá dentro da sua academia e ele é tudo que ele conhece. Só que você sabe que você é bem mais ou menos. E você tem noção disso, mas o Você faixa acaba branca ele não virando tem. leão de treino, né? Né, Você chega... sabe? Tipo, o seu faixa branca, ele não tem noção, qualquer coisa que você ensinar pra ele, assim como eu vejo vários absurdos na internet, cara, eu vejo uma galera ensinando assim, e eu falo assim, cara, isso aqui não é jiu-jitsu. O seu aluno, faixa branca que começou ali, que daqui a pouco vai ser azul roxa, se ele não sair da caverna de Platão, se ele não sair daquele lugar pra ver que existe outra coisa, ele vai ficar ali e vai achar que você é o cara. Mas, mas se ele sair, ele tende a não voltar. Então também tem essa parte de insegurança do professor, que às vezes é por própria sabedoria dele de falar assim, cara, eu não vou perder meu aluno, porque se ele sair daqui, O conhecimento expande, né? ele vai entender que eu não sou tudo isso e que o meu jiu-jitsu não é tudo isso, e isso tem em qualquer lugar, Às vezes cara. muito pelo contrário também. Porque às vezes o cara conhece um lugar e fala, pô, aquele ambiente não é pra mim. Pô, minha equipe tem uma doutrina X, eu entro X, tem que cumprimentar. Se você é bom, irmão, no que você faz, você pode deixar seu aluno ir. Exatamente, Se sabe? você é bom, agora se você não é tão bom, você vai ter essa insegurança, cara. Aí entra um outro ponto que você tem trabalhado muito, que é a gestão de pessoas, né? Com a evolução da sociedade, acesso à informação via rede social, as pessoas têm um cuidado maior com a gestão de pessoas, do ser humano, porque era diferente o tratamento que era 100%. anos atrás, agora. 100%. Tipo, existem vários memes, assim, os caras zoando. Tipo, o professor na aula executiva, aí o professor com os competidores. Existe um tratamento diferente para cada interesse do público. Você como líder, você como mestre, professor e atleta também, pô, tem essa visão, tá ligado? Claro, cara. Você já viu outras escolas, não, sabe? antigamente, cara, como que era claramente o jiu-jitsu. E aqui eu acredito que a gente não pode perder algumas coisas, mas a gente precisa adicionar outras, que é o BJJ Bros, né? Que é uma coisa que a gente já conversou inúmeras vezes. Então, eu nunca posso perder a marcialidade. A marcialidade, cara, é a coisa mais importante para uma pessoa comum. Para qualquer pessoa que está entrando no jiu-jitsu. Então vamos pensar em marcialidade, cara. Você chegar e cumprimentar seu professor primeiro, pedir para entrar no tatame. Se o seu professor já estiver ali. Você cumprimentar todas as pessoas, de preferência começando pelos mais graduados. Isso é marcialidade, cara. É a doutrina, é a disciplina, etc. Isso não pode perder. Exato. Mas tem o segundo ponto que é muito importante a gente ter e que às vezes a galera se perde, que é a parte comercial. O meu aluno, ele não é como o meu aluno antigamente, que ele era só um discípulo. O meu aluno hoje em dia, ele é um cliente. Um cliente que está procurando um serviço. E a partir do momento que ele procura esse serviço, ele pode olhar para o lado e falar assim, cara, eu te pago. Existe esse cuidado na gestão de pessoas para conseguir fazer a dosagem certa entre a experiência do cliente e a doutrina do esporte. Porque eu já tive casos de professores antigos de atitudes totalmente grotescas, assim. Tipo, ignorante, tipo, questão que beira humilhação, tá ligado? E hoje esse mesmo professor não dá corredor. Porque é humilhação e tal. Então tem que ter esse balanço. Sim, cara. Eu vim dessa escola, então eu aprendi de uma forma bem mais rústica, assim. Todo mundo que é de 2010 pra trás, não esquece. Corredor, se entrou, não cumprimentou o tatame, porra, é regressivo de 10. E, cara, eu acredito que tem que ser assim. Mas não de uma forma que seja desrespeitosa. Mostrando limite. Tipo, pô, aqui você passou do limite. Aqui você tá passando de uma desrespeito pra perder a hierarquia. E aí você corrige, tá ligado? No meu ponto de vista. Eu gosto de estudar muito psicologia, muito comportamento humano, até mesmo para entregar isso no BJJ Bros, que eu acho que o jiu-jitsu ele precisa de muito mais. Eu enxergo o jiu-jitsu como oportunidade de levar conhecimento, leitura, informação. Eu nunca me prendi por like, por número, por fama. Isso é muito louco. Tipo, é da hora alguém chegar, falou, quando eu fazia muito conteúdo tinha isso, e é da hora, tipo, a pessoa chegar, Dan, da hora, tira uma foto comigo, pô, da hora ver seu trampo. Mas isso, pra mim, não faz questão, não faz questão disso. Faz questão de ser reconhecido pelo trampo. Pra mim, quem tem que ser ovacionado tem que ser você, o atleta, é o Guigo, é o Gurgel, são os caras que fazem o jiu-jitsu acontecer. Eu sou só uma ferramenta, tá ligado? Eu não quero ser famosinho, eu não quero
pegar a fama a qualquer custo. Senão o GG Bros estaria postando polêmica, postando posições, expondo mulheres pra ganhar interação masculina. Eu tô ali pelo jiu-jitsu. Eu não tô ali pra ficar rico, pra ter milhões de likes ou ser famoso, tá ligado? Então, esse é o maior legado que eu quero deixar pro GG Bros. Se alguém lembra e fala, mano, aquele trampo que você fez lá em 2017, igual eu te vi, pedi os pets, falei do grupo. Foi mal, meu irmão. Você entendeu? Cara, e isso, cara, eu me conecto muito, porque eu não acredito na cultura de curto prazo, irmão. Tipo, é óbvio, e eu entendo isso, que a gente precisa ter algumas metas durante a vida, e uma delas é você conseguir alimentar o curto prazo. Você precisa de, né, fazer as coisas que estão ali na sua frente, mas o que eu acredito que vai perpetuar a sua vida, que vai fazer, é igual investimento, é geralmente a longo prazo, trabalho, é geralmente a longo prazo. Cara, o que eu tô fazendo aqui hoje, e eu já falei isso algumas vezes, cara, eu quero buscar ou colocar perto do mainstream, ou colocar o jiu-jitsu, e ser uma das pessoas que ajudou a colocar o jiu-jitsu no mainstream, mostrar o quanto isso aqui é fantástico, e mostrar o quanto os atletas desse negócio, cara, são diferenciados. Tá? Só que se eu for pensar nisso, Dan, em 5 episódios, em 6 episódios, cara, eu mesmo vou sacrificar o que eu quero. Agora, se eu pensar nisso pra 5, 6, 7 anos pra frente, cara, eu me dou tempo pra ajustar as coisas. Porque a gente ainda tá no podcast, cara, pegando 200 views, 400 views. Se eu me comparar com o cara do lado, meu irmão, eu nem começo a fazer, cara. Eu falava uma coisa com a Ana no começo do GG Bros, que é isso. Se a gente não sentir vergonha do que a gente produziu de conteúdo, a gente fez errado. Quando passar 2 anos, falar, puta, olha o que eu fiz. Mas aí você vê ao longo prazo, a trajetória que te levou entre erros e acertos até a validação correta. O GG Bros, pô, no começo o pessoal tirava sarro, falava Mario Bros, desacreditava, chamavam de Bros lá, que tinha uma... Não sei se você lembra, você é menino novo ainda. Tinha um grupo chamado... Eu tô 18 anos nesse negócio, cara. Eu tô 18 anos Tinha um grupo chamado Bros, cara. Você lembra? Bros. Enfim, não vai lembrar. Aí os caras, o Bros aí, era tipo um grupo de homens assim que dançavam. Enfim. Pô, e tá tudo certo, mano. Graças a Deus, assim, Deus me abençoou, eu tive saúde e sabedoria pra continuar o trampo. E hoje, essas mesmas pessoas, tipo, vêm falar, eu vi lá no começo, quando começou e tal. Mas eu lembro lá atrás quem tava fortalecendo, tá ligado? Por isso que é muito importante pra mim. Lealdade e honestidade são os valores inegociáveis ali, tá ligado? Tipo, eu sou leal a quem é leal a mim, quem tá comigo desde o começo. Por nada, assim, você tem isso, vamos dividir isso, não tem nada. Mano, tem esse contato. E o jiu-jitsu me proporcionou muito isso, por isso que eu falo uma grande rede social. Que hoje eu posso ter contato com pessoas que eu era fã quando eu via na revista. Posso ter contato com pessoas que eu era fã e hoje eu vejo assim que não. E posso conhecer novos e falar, caralho, que cara foda, tá ligado? Tipo, que maluco sangue bom, que resenha da hora, sem interesse, sem nada. Me ajuda, eu te ajudo e assim vamos, tá ligado? Então não tem por que ficar promovendo um cara que nunca fez isso. E isso que você falou, cara, é outra coisa que a gente conecta que eu acho muito foda. Hoje em dia, quando a gente pega 2026, a gente tem as pessoas muito mais abertas pra criação de conteúdo. Todo mundo, mano, a gente demorou... É foda, né? A gente demorou o quê? 16 anos, 15 anos, 14 anos pra entender que o atleta, ele precisa criar conteúdo, cara. Ele precisa mostrar o que ele faz. Eu gravei no podcast passado e eu falei sobre isso, cara. Aquela música do Racionais, A Vida é o Desafio, que o Mano Brown, no DVD ao vivo, que o Mano Brown fala, você por ser preto tem que ser 2 vezes melhor. Eu falo isso pra galera do jiu-jitsu. Irmão, você por ser lutador de jiu-jitsu e querer viver desse negócio, você tem que ser 4, 5 vezes melhor. Por quê, Dan? Ou ser o pior de uma vez, né? Ou ser o pior de uma vez e ficar se lamentando. O porquê, cara? Porque no jiu-jitsu, cara, você vai ser campeão mundial amanhã. E, cara, não é que vai cair uma premiação de $1 milhão que você fez sua vida. Não é que você vai ganhar 2 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, e, cara, você já tem uma rede social ali gigantesca que vai ter patrocínio, que você... Cara, não é isso. Se você não alimenta esse negócio, principalmente alimentar a rede social do jeito certo, cara, você vai cair no limbo da depressão do jiu-jitsu, que é cara, você ganhar e você falar assim, cara, eu ganhei o negócio mais difícil, que é o título mundial, mas eu olho minha conta no outro dia e não tá bom, tá ligado? E a gente demorou o quê? 15 anos para o atleta olhar e falar assim, cara, eu tenho que começar a alimentar esse negócio
antes mesmo de eu chegar lá. E mesmo que eu não chegue lá, esse negócio aqui tá alimentado. A gente tem que. A pessoa, o atleta, o criador de conteúdo em si, ele tem que entender que ele tem um privilégio de ser o único. Você é no seu estilo, eu sou no meu, e a gente tem que aproveitar isso. Eu vejo alguns criadores de conteúdos muito bons, assim, você, o Ali, são pessoas que são elas, assim, caralho, como é que é a palavra? São pessoas únicas, assim. Né? Autênticas. Autênticas. São pessoas autênticas, assim, que é o estilo dela, falar do jeito que ela é. E uns erros que eu vejo muito comuns é as pessoas tentarem copiar o estilo. Tipo, aquilo viralizou, eu vou viralizar. A dancinha no tatame viralizou, vou fazer também. Cara, você tem seu estilo, você tem sua visão. Eu só faço de Gebrosa aquilo que eu acredito, tá ligado? Aquilo pra mim faz sentido. E aí gera essa conexão. Porque eu pego uma pessoa de uma idade mais avançada, eu tenho 37, são pessoas masters, e a nova geração já começa a ver e falar, opa, esse aqui é o caminho old school, esse aqui é o caminho certo. Tá ligado? Não gosto de posicionar como old school, mas mostrando o que é a doutrina, os valores e o princípio. E, assim, eu vejo alguns atletas que já conquistaram o campeonato mundial, por exemplo, a Luísa Monteiro e o Tainan. A Luísa ganhou o mundial e, pô, no outro dia, tendo que arrumar a casa, fazer as coisas da vida, porque, mano, a vida continua, tá ligado? Se você não fizer o background antes do campeonato, não é ele que vai fazer a virada de chave. A virada de chave... No jiu-jitsu. No jiu-jitsu. No jiu-jitsu. Tipo, beleza. Porque eu sempre gosto de comparar com os outros esportes pra mostrar pras pessoas, mano, a gente não tá jogando tênis, velho. A gente não tá correndo na Fórmula 1, a gente tá no jiu-jitsu, por isso você tem que ser muito melhor. E essa que é a diferença, tipo, todo ano tem campeonato mundial, todo ano tem um campeão mundial novo. É difícil chegar, conquistar, mas você tem que ter algo a mais, como você falou, pra se diferenciar. Porque se você for perguntar quem foi campeão médio de uma categoria X em 2012... Eu não lembro da preta, irmão. Juro pra você, 2012 eu não lembro de preta. Então são raros os casos que são autênticos. São pessoas que são o estilo dela. Desde Mendes, de Lepre. Eu lembro o Leve, foi o Leandro. 2012. Primeiro título mundial do Leandro Lô. Né? Contra o Lepre. Contra o Lepre. Exato. Porra, aí ninguém no Lepre. Mano, foda. E assim, tipo, tem esses estilos. Inclusive tem uma história do Leandro bem interessante. Mas a pessoa tem que ser quem ela é, tá ligado? Não tem que ficar copiando. Mas sabe o que eu acho muito louco, cara? Eu coloco isso até na própria trajetória competitiva da pessoa. E aí eu falo, cara, eu tento me comunicar muito pra nova geração. Então você tá me ouvindo aqui, você tá começando. Cara, eu tenho 27 anos, faz 18 anos que eu faço isso aqui. Eu vou te dizer uma coisa. Quando você olha pra um cara como o Tainan, como o Nicolas, como o Mika, e você é muito novo e é muito fã, que esse cara é seu ídolo, você tende a querer ser esse cara. E eu vou te dizer uma coisa, cara. O que te faz diferente é você ser você. O que você pode fazer é pegar as experiências dessa pessoa, o que tem disponível, pegar as técnicas dela e colocar no seu jogo. Mas você não precisa querer lutar exatamente igual o Tainan, igual o Mika. Porque, cara, você tem, primeiro, seu próprio biotipo. Então, às vezes, cara, você tem 1,90 m e você não é tão flexível como o Tainan. Você não vai fazer o jogo dele. Mas você pode pegar posições e ajustes que vão te melhorar. Então não tente ser como seu ídolo. O que faz você diferente é você ser você mesmo. E isso não necessariamente é algo bom, porque você pode ser um cara zoado, ainda assim você é o único na Terra. Então não necessariamente o fato de você ser único quer dizer que você é especial. Você pode ser um bosta e ainda assim ser o único, mas é isso que te diferencia de todo mundo. Identificar quem são os melhores em cada área e pegar os detalhes que você quer absorver para sua personalidade. Exatamente, né? cara. E aí você se torna aquele ser humano completo sendo único. Sem copiar o estilo, sem ter que, vou copiar o cara 100%. Às vezes é só a guarda, às vezes é só a dicção, às vezes só a forma como o cara se posiciona. E aí você vai se tornando uma pessoa completa. Além do tatame, tá ligado? A gente, graças a Deus, as redes sociais, as pessoas começaram a perceber que não é só ser bom de jiu-jitsu. Você tem que entregar algo a mais, tanto para a sociedade, quanto para as pessoas que você quer alcançar. E aí você gera identificação, tá ligado? Cara, e sabe o que é louco quando você fala isso? É porque o jiu-jitsu, cara, principalmente como atleta, ele possivelmente, e aí, cara, é muito outlier o cara que consegue,
mas ele possivelmente, cara, principalmente por ser uma carreira curta, ele não vai trazer sua aposentadoria, irmão. E o porquê que é importante você pensar na aposentadoria aqui? Quando você tiver com 55, 60, você não vai ter mais energia que você tem com 27, cara. Exatamente. Pra trampar, pra acordar, pra fazer as coisas. Então, tipo assim, é importante o atleta entender isso. É importante. Hoje, eu sou o maior defensor disso. Quer ser um bom atleta, seja um professor. Por 2 motivos. Um, que você vai precisar ganhar dinheiro e você vai se conectar mais com as pessoas. E 2, a maior forma de você reter conhecimento é ensinando. Exatamente. E aí você já vem fazendo isso na sua transição, né? A gente não sabe quando que você vai, até quando você vai performar no alto nível, até quando você vai quando você vai querer. E aí, pelo menos você já tá nesse caminho há um bom tempo. Muito tempo. Porque, pô, parei, me aposentei hoje. Tá, e agora? Tipo, o que eu investi na minha carreira, tá ligado? Quem que eu construí? Quais são os meus alunos, tá Cara, ligado? eu vou te falar, o que me motivou a dar aula, eu era esse cara. Assim, tá maluco, irmão? Porque realmente tem a vantagem de você Quando ser que só foi, atleta. 2021 foi quando eu realmente fiz a transição pra Tava- ser também professor. E eu tava, tipo, pô, eu tava invicto Tava no ainda na Mário faixa Reis? preta, não. Já tava no Dream Art. Pode crer. Tava invicto na faixa preta, enfim. E aí foi no reality show. E tem uma foto, cara, que é numa fogueira, assim. Tem uma fogueira assim, aí tá a galera reunida. E aí tá o Fábio Gurgel e tá o Felipe Preguiça. E os dois estão contando a história deles. E eu observando, eu já sabia a história do Fábio, que eu fui aluno, mas eu não sabia ainda a história do Preguiça. E aí o Preguiça fala assim, cara, minha família é uma família com condição legal. Quando o cara fala que a família tem uma condição legal, é porque a família deve ter uma condição muito legal. Mas eu comecei a dar aula desde a minha faixa roxa. Porque, cara, eu precisava, né, manter os meus custos ali, meu pai me ajudava, mas aí eu não lembro se o pai dele ajudava ele com jiu-jitsu, se queria que ele estudasse. Pode crer. E o jeito que ele encontrou foi dando aula. Aí eu pensei, pô, o cara tem uma condição legal, eu não tenho, tá ligado? Esse cara dava aula já de roxa. Aí daqui a pouco vem o Fábio, que eu já conhecia a história. Aí o Fábio fala, cara, o pai dele é executivo da Nestlé, enfim, né? E aí ele falou assim, pô, comecei a dar aula muito cedo, pô, acho importante todos os atletas darem aula. E aí eu liguei o alerta de novo e falei assim, cara, esses 2 caras já davam aula e eu, que não tenho um puto no bolso, não vou dar aula. Eu falei, você tá louco, irmão? Vou dar aula amanhã. Eu saí do reality, eu falei, o quê? Então, Me arruma uma vaga aí pra eu dar aula, meu velho. Você tá maluco. A oportunidade é o cruzamento do preparo e da oportunidade ali. Quando a chance aparece, você tá pronto. Então, se você tá ali, pô, no jiu-jitsu, você tem um monte de gente pra fazer o networking. Mas se você entra no esporte ali só querendo bater nos caras, beleza. Você vai pra casa feliz e o cara vai continuar a vida dele fazendo os investimentos. Agora, se você vai lá, pô, começa a fazer um networking, não tô falando de aliviar treino pra nenhum, pode sair na mão com o cara. Mas, sei lá, começa a ter um networking, entregar alguma coisa, começar a conversar, você vê uma oportunidade. Às vezes você é um faixa preta que tá competindo ali, já começa a dar aula, traz sua turma, monta seu estúdio, monta sua equipe. E aí você vai crescendo sem precisar necessariamente viver dos resultados dos campeonatos ou de patrocinador, que é muito raso aqui no Brasil. Tipo, é muito desvalorizado. Cara, e eu falo isso, eu falo pras pessoas, cara, você quer viver de jiu-jitsu, coloque o título mundial como um a mais. Como um negócio que vai te divulgar ainda mais. Mas pense em viver do jiu-jitsu mesmo que você não conquiste, porque é difícil demais. E é um por ano, irmão. E aí eu já falei isso. E tem uns caras que são fominha. Aí vai ter o Tainan ali que tá repetindo. E aí ele já tá tirando na vez dos outros caras. Aí tem o Jansen. Aí tem o Bochecha que repetiu 13 vezes. Só o Bochecha, mano, já tirou vários ali que dava pra ter vencido. Então, tipo assim, irmão. Você entendeu? Você tem que estar pronto pra viver de jiu-jitsu, mesmo sem ter medalhas, mesmo sem ter título. Porque se você estiver pronto pra isso, o título ele vai ser um a mais que vai te deixar gigantesco. O Guilherme Mendes falou isso pra mim, cara. E essa história ficou na minha cabeça. Eu falei assim, mano, isso aqui. Ele falou assim, cara, um título mundial, ele pode mudar a sua vida se você tiver com tudo em volta pronto. Então, tipo assim, mano, eu já sou um bom professor, eu já falo inglês, eu já tenho uma academia, eu já tenho minha marca, eu já tenho tudo isso. E eu ainda vou lá e conquisto um título mundial, tá feito, irmão. O resto é só pro seu ego. O segundo, o terceiro é só pro seu ego. Mas aí você tem que ter essa visão, né? De saber se vender, saber produtificar as coisas. Porque como a gente começou falando aí sobre as doutrinas do esporte, quantas lições o jiu-jitsu não pode entregar para o mundo corporativo? Muito. Para psicologia, para formação infantil.
Então é a hora que você fala, tem aquele estalo, fala, pô, eu consigo aplicar isso. Pô, eu tenho um grupo ali de mulheres que fazem aula feminina lá, eu vou dar uma aula exclusiva para mulheres sobre defesa pessoal. Você começa a pensar sobre produtos e ver essas oportunidades. Porque muitas vezes ela não vem pronta. Você precisa ter aquela visão e criar a oportunidade. Mas você tem que estar pronto. E sempre alerta. Tipo, não esperar as coisas acontecerem, é fazer, mano. Eu tô sempre me coçando para ter ideia de conteúdo, pesquisando, consumindo muito conteúdo. Pô, eu acho que eu acompanho uns 5 esportes. Tipo, basquete, MMA, futebol, porra, tênis, e eu tô sempre de olho. O que que é hype nesse nicho? O que que dá certo? O que que viraliza? Consumindo para trazer pro jiu-jitsu isso e fazer com que o esporte cresça como comunicação e não só ficar sempre nas mesmas coisas. Por isso que o BJJ Bros, eu quero entregar algo que seja diferente. Tipo, eu não quero ficar fazendo o que todo mundo faz. A gente tá parado no tempo, né? A gente tá postando, mas a gente tá meio que parado no tempo ainda nas posições. Você vê o cara que começa produzindo jiu-jitsu, ele geralmente fica ali na posição. Só que, cara, já tem caras que já dominaram esse negócio e que eles já viraram referência. O Jura, que foi o meu primeiro convidado, ele é esse cara, irmão. O cara tá quase 600 mil seguidores. Ele tem muito mais seguidor que muito campeão mundial. Irmão, fazendo posição, mostrando o básico que funciona. Esse é um exemplo que eu queria usar, inclusive. O Jura, a gente frequenta a mesma religião e eu converso bastante com ele sobre essa visão de produtificar. Porque você vê ele dando muita palestra, ele tem um networking com alunos, ele falou, pô, esse aluno aqui tem uma empresa que fatura tanto, tal pessoa não sei o quê. Então ele já viu aquilo ali como uma oportunidade, se estabeleceu num bairro bom e foi se vendendo, foi investindo nele. Você vê que ele, se você pegar a trajetória dele desde quando ele, 2012, as lutas lá até agora, ele teve uma evolução tanto na oratória, posicionamento, estudo, isso é investimento. E muitas dessas coisas estão de graça no YouTube, cara. Você baixa e-book, você baixa curso livre, você começa a acompanhar. Você vai no campeonato, faz um networking, conhece alguém. E não ficar refém de, vou esperar ser campeão mundial, porque aí minha vida vai virar. Porque não vai, tá ligado? Não vai. Fala, time, recado rápido aqui do meu patrocinador, a Face Dojo. Então você que tem uma academia, cara, que tem problemas com coordenação de pessoas, que você tem dificuldade para saber se o aluno está frequentando ou não sua academia e principalmente para fazer o check-in desse aluno se você faz a graduação dele via check-in. A Face Dojo, cara, é uma plataforma 100% de IA que você faz o cadastro do seu aluno e aí você manda a imagem para o WhatsApp e logo depois a própria inteligência artificial faz com que esse check-in seja dado. Maiores benefícios, você consegue ver se o aluno está frequentando, você consegue ver se o aluno é um possível desistente, você consegue acompanhar a graduação do aluno e principalmente, cara, você consegue cobrar e ficar focado simplesmente em dar aula e melhorar o jiu-jitsu e a qualidade da vida dos alunos ali na academia. Então, se você ficou interessado, tem um link aqui de trials para você que está acompanhando aqui o Laboratório da Vitória. Valeu! Vamos continuar o episódio. Eu tô lendo o livro, cara, do Naval Ravikant, chama Almanac de Naval Ravikant. E aí ele fala um negócio que ele faz muito sentido. Ele fala assim, você ter um desejo, esses desejos ardentes, né? Esses desejos, tipo assim, mano, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquela promoção, quando eu tiver aquele título, Pô, é bom isso aqui? você ter isso, pois foi demais, zero. Caralho. Quando você tem esse tipo de desejo, é um contrato que você fez com você mesmo pra ser infeliz durante toda a jornada. Tá ligado? Então, tipo assim, cara, a galera coloca esse desejo absurdo, e eu já tive isso, e hoje eu me sinto livre desse negócio de, caralho, quando eu for campeão mundial, quando eu for campeão disso, quando eu for campeão daquilo, você esquece toda a jornada que você tá fazendo, que é brilhante. Mano, se eu olhar pros meus últimos 10 anos, irmão, se eu olhar porque eu fui um cara que saí de uma cidade minúscula e vim direto pra São Paulo só pra viver de jiu-jitsu, viver meu sonho, morei em Porto Alegre, dormi no tatame, fiz tudo isso, e ver onde eu tô, irmão, já é uma história gigantesca de vitórias. E aí, você fala assim, não, velho, eu vou viver a vitória só quando eu for campeão mundial. Talvez não aconteça, então esse é o primeiro ponto. E segundo, velho... Você teve episódio no Conselho de Campeões, né? Tive. Então, quem tiver essa dúvida é só entrar no Conselho de Campeões. E eu era muito diferente, comparação exato. Agora, 2026, 2017. Exato, e tipo assim, cara, quando você olha pra isso, você fala assim, cara, eu só vou ser feliz quando eu ganhar, e quando você ganhar, você vai ver que não era tudo isso, e você vai ver que você perdeu toda a jornada, cara. Tudo isso que você deixou, você fala assim, cara,
vou te falar meus benefícios, né? Cara, resenha com meus amigos no tatame. Mano, nada paga. Nada. Nada Não, paga. isso é só o jiu-jitsu que tem, né? Não Aquela tem, resenha. exato, não tem outro a lugar. endorfina, você, pô, trocando uma E ideia. sem nada, sem bebida, sem cigarro, sem droga, não precisa. É ali, mas você treinou, sentou no cantinho, começou a zoeira no E tatame. 5 minutos antes tá todo mundo se matando. Exato. É da hora. Cara, a própria evolução técnica. Pô, mano, eu sou casado hoje, cara. Ficar com minha mina, com meus cachorros, ter meus amigos, que não são muitos, mas são suficientes pra, porra, visitar um brother meu. Cara, tudo isso são coisas que a jornada, que só acontece na jornada e que se eu for deixar pra viver só no dia do Mundial, eu nem vou ter essas pessoas lá comigo. Porque, eu não cultivei essas pessoas perto de mim, porque eu tô só concentrado em uma coisa. E dois, que é o mais lógico ainda. No dia que eu for lutar o Mundial, mano, cara, a maioria dessas pessoas não vão estar lá. Então nem... né? Você falou sobre esse livro, como Schopenhauer fala, né? É a ânsia de ter e o desejo de possuir, né? Então você esquece de viver pela ansiedade daquilo que você vai conquistar. E aí, só que você não nutriu nada até esse caminho, né? Você deixou de ter esses hábitos até para ter esse resultado que você quer. Pode conquistar medalha, mas todo o seu background lá vai estar vazio. Então tá tudo bem. Só que eu acredito que a vida é um equilíbrio entre 3 eixos: mental, espiritual e físico. Mental, cabeça boa, se cuidando, tendo sua saúde mental em dia, que é isso, bem-estar, família, tá, os amigos, resenha. Físico é a saúde, treinar, se alimentar bem, trabalhar, ser produtivo, gerar riqueza, gerar prosperidade. Espiritual, aí a conexão com Deus, sua religião, você e Deus, da forma como você se entende. Então, ter esse equilíbrio, alguma parte da vida vai desequilibrar um eixo. E beleza, você precisa ter o hiperfoco naquilo que você tá querendo buscar, que você tá buscando, tá ligado? Mas você não pode viver em desequilíbrio a vida inteira. Perfeito. Nem deixar o espiritual falar muito, porque você deixa de viver aqui pra... Quando eu morrer eu vou pro céu. Mas, cara, você tá vivo. Nem trabalhando muito, nem se cuidando muito, nem cuidando muito da estética da saúde, porque isso aí acaba desequilibrando outras coisas. Exato. Pô, não vou sair com a minha namorada, ter um quality time com ela ali, porque eu tô na dieta e tal. Agora você tá tudo bem, tipo, você tá no período pré-competição. Beleza, você tá desequilibrando o ponto. Mas passou a competição, pô, vamos comemorar. Minha esposa, minha família, meus brothers. Cara, né? sabe que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu sempre penso nela. A vida, ela acontece no equilíbrio, mas os grandes resultados, eles acontecem no desequilíbrio. Que é basicamente o que você falou. Você quer ter um grande resultado? Você não tem jeito, cara. Você vai ter que dar uma desequilibrada. Mas se você vive desequilibrado, você não consegue equilibrar os pratinhos da vida, né, cara? Que é isso. É o espiritual, cara. Você tem uma relação boa com a sua família, você tem uma boa... Tanto é que você falou isso e faz muito sentido. Cara, você pega um cara que esportivamente ele foi muito bom, muitos deles, não todos, muitos deles, cara, são desequilibrados em todas as outras coisas, porque ele gastou tanto tempo naquilo... O que mais tem né? lutador, ex-lutador, o atleta maluco aí, Exato, porque ele gastou tanto tempo fazendo aquilo que ele esqueceu que tinha tantas outras coisas que ele poderia melhorar e que ele deveria melhorar como ser humano. Fazer um podcast censurado aí sobre os casos. Não, você tá louco, irmão. Você tá louco, não dá. Falando sobre episódio à parte, eu quero deixar um registro aqui sobre eu ser o melhor convidado disso aqui, ó. E eu vou me diferenciar agora. Você falou sobre hábitos, sobre pessoas e escolhas. Você falou do seu livro. Então hoje eu trouxe um presente aqui pra você, ó. Isso. Aqui, ó. Eu juro, mano, eu juro pra você. Sem sacanagem. Esse livro aqui, O Poder da Alta Performance, eu li uma parte dele. E eu tava procurando muito esse livro, mas eu tinha esquecido o nome. Porque eu peguei esse livro e eu dei pra um brother meu, de presente. E esse livro não era meu. Eu dei o presente. Porque eu herdei alguns livros do Nicolas. E esse aqui era um dos livros que o Nicolas leu, principalmente na época que ele tava meio zoado e tal. Só que eu tinha esquecido do nome desse livro, eu queria muito comprar esse livro. Ele vai lembrar que você chupinhou o livro dele. Obrigado, velho. Que irado, obrigado meu, mano. Dedicatório e tudo, eu quero cara, aqui, ó. Que isso, cara. Eu juro pra você, cara, eu tava... Esse livro veio em um excelente momento, cara. Obrigado. É muito bom e é o que eu faço no BJJ Bros, tá ligado? Eu vou lendo os conteúdos. Como eu trabalho com criação de conteúdo fora do BJJ Bros, marketing e a carreira de alguns atletas, então eu tô sempre buscando isso. Para entender a visão que você tem de atleta, de líder, e aplicar pro jiu-jitsu. Porque às vezes a pessoa precisa de um post pra falar, pô, deixa eu refletir. Normalmente é uma segunda-feira, eu posto aquela parada bem pedrada mesmo, pro cara começar a semana com aquilo na cabeça
e buscar informação, tá ligado? Uhum. Buscar o gosto pela leitura. Essa semana foi o Dia Mundial do Livro, né? Então, a minha parte eu tô tentando fazer, levar cultura, informação, filosofia e Gosto estoicismo muito. pro jiu-jitsu. Da hora demais, irmão. Obrigado. Porra, obrigado mesmo. Aí, Tava esperando muito. Dan, me diz uma coisa, cara. Qual que é o sonho do Dan pra BJJ Bros? pô, Essa é profunda. essa é profunda e bem secreta, né, cara? Assim, o GG Bros ele presta alguns serviços. As pessoas vêm, eu não vendo nada. No GG Bros não tem nada à venda lá de mentoria. Eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei de ficar me posicionando, eu sou o melhor nisso. Porra, eu tenho pós em brand. Eu estudo pra caralho. Muito. Mas eu não preciso ficar lá batendo no peito, eu só entrego. O resultado fala por si, tá ligado? E aí algumas empresas, eventos, ações, pô, eu quero fazer isso no meu perfil. Eu quero fazer isso na minha academia. Como já aconteceu e eu tenho clientes de longo prazo. Inclusive, você estava no Big Deal? Não, mas eu lutei tinha um. né? Eu lutei um, mas eu já não era mais com você. Ah, tá. Eu acho. Então, eu fui acompanhando muitos eventos, vamos falar assim. Eventos, ações e marcas. E, cara, eu tenho um sonho muito grande, cara, de realizar um evento do BJJ Bros, tá ligado? Um bagulho de lutas casadas e começar a patrocinar alguns atletas e alguns cases. Pra mim, isso, eu queria entregar essa minha visão, tanto de evento quanto de patrocínio para atletas. Eu penso em fazer um evento que fosse mesclado entre atletas já consagrados, lutas que uma galera quer ver, por exemplo, Rafa Mendes e Lucas Lepre. Esse é o sonho. Esse é o sonho. Entendeu? Eu posso te dizer qual era minha luta do sonho? Qual era? Se isso aqui você jamais Luta dos acertaria. sonhos? É com assim, Kimono? Pode ser até no soco essa. Renzo e Valide, irmão. Porra, essa é a minha luta do sonho, cara. Essa nunca vai acontecer. Mas esse ali, cara, essa é. Foi além da minha criatividade. Não, foi muito além, mas essa é a minha luta do sonho. Renzo e Valide. Renzo e Valide. Eu adoraria ver o Trash Talk, adoraria ver. Eu adoraria ver essa luta, cara. Inclusive, Renzo ou Valide, se vocês estiverem vendo esse podcast, eu acho improvável. A gente vai fazer um corte pra isso. Por favor. Essa é a luta do sonho, cara. Eu tenho 27 anos, eu não acompanhei toda a treta, mas, cara, é fantástico. Essa luta seria fantástica, cara. Seria a maior venda de todos os tempos. Vamos fazer um BJJ Bros. Vamos embora. Inclusive, Dan, me diz uma coisa. Se um atleta, o Dan ele patrocina um atleta aqui hipotético, o que esse atleta tem que ter? Quais são as qualidades desse atleta que você falaria assim, cara, vale a pena o investimento nesse cara, mesmo que ele seja pequeno? Tudo que a gente veio falando sobre isso. É uma pessoa que se destaca, que seja autêntica, que entregue algo para a comunidade, que leve a imagem boa do esporte para mais pessoas. Para que não seja uma coisa nichada, fechada. Para que a pessoa, tipo, vá para um Big Brother e represente o jiu-jitsu. Exemplo. Não que ele tenha que fazer algo extremamente grandioso, mas que ele faça o bem pela comunidade. Que seja uma pessoa ativa socialmente, faça um bem para ações sociais, doe sangue, ou dê aula para uma ONG. Eu quero uma pessoa que faça o diferencial, assim, que mostre o ponto positivo do esporte, tá ligado? Eu acho que resultado em si é difícil, como eu falei, mas muitas pessoas acabam fazendo isso. Eu quero uma pessoa que se destaque, tá ligado? Irado. Irmão, você tem um lado bem low profile, assim, e isso é uma coisa que eu queria te perguntar sobre... Eu tenho duas perguntas sobre isso, mas a primeira eu vou lançar agora. Qual o seu pensamento sobre trash talk? Agora não mais, agora eu não sou mais low profile. Agora eu espero que não. Você me tirou da inércia. Eu espero que não. Cara, eu particularmente não gosto no jiu-jitsu. Tá. Que acho que vai contra a doutrina, contra os valores, porque aí é sobre o que a gente mostra do esporte, tá ligado? Porque quem vê lá de fora já vem com aquela imagem antiga. O pessoal que sai na porrada, perde esse respeito. Infelizmente, com muitos casos de agressão, violência doméstica, isso infelizmente tem sido comum. E aí pega aquela imagem do lutador, o cara que agride a mulher. E falou, pô, isso aí acaba vendo às vezes de fato. Então, acho que quando passa do desrespeito, aí já era, tá ligado? Aí você se quebrou. Uma coisa é promover. É saber divulgar, produtificar e trazer as pessoas pro jiu-jitsu. E outra é xingar, ofender, até
passar do limite do respeito, daquilo que a gente já falou sobre o professor. E uma das ideias do BJJ Bros nesse evento é que eu queria trazer atletas renomados, pessoas da nova geração, para fazer luta sem faixa, assim, coloridas, mas sem graduação, né? Roxa com azul, marrom com azul, enfim. E principalmente pessoas que sejam de outros nichos para lutar. Por exemplo, Thales Gomes contra o Wendel Carvalho. Tipo, Paulo Musi contra o Wendel. Cauã Raymond contra um outro. Que aí, tipo... Esse falam que é muito duro. Esse falam que é muito bom de jiu-jitsu, cara. mano. Falam que o né, Cauã é old school, sinistro, né, irmão. Falam que ele é muito, muito bom mesmo, cara. Ele é old school, né, cara? Então não tem como tirar assim. Porque ele levaria o esporte para outras pessoas. A gente atrairia outras mídias e daria uma ampla visão pro esporte, tá ligado? Entendi. E aí a minha ideia era fazer uma ação social nesse evento, fazer com que toda a renda fosse revertida para uma ONG, para alguma causa social e trazer pessoas para de fora, assim. Por exemplo, trazer o Galvão Bueno para narrar uma luta de jiu-jitsu. E aí você pega lá 2 canais no YouTube, uma pessoa no YouTube com a narração específica do jiu-jitsu, igual a Sport TV Globo. Sport TV é técnico. O cara, futebol técnico, isso. Na Globo já é um cara que faz um português mais amplo. Pra quem não conhece o jiu-jitsu poder falar. E aí você abre lá, por exemplo, no YouTube canal 1, tem um Cazé, tem um um Kleber Machado, uma pessoa com uma voz já comum, narrando ali o jiu-jitsu. Tá Vou te falar, cara, você é um sonhador do caralho, irmão. Você sonha muito, velho. Sabe quem foi me dar essa ideia? Thales Gomes. Pode crer. Não, você é um sonhador do caralho. E quando a galera que estiver assistindo isso aqui pode olhar e falar assim, ridículo. Isso nunca vai acontecer. Pois é, tá ligado? Mas talvez um dia aconteça, irmão. Quando você começou no DJ Bros, não foi a mesma coisa, galera? Pô, isso aqui é ridículo, cara. Então, eu acho que existe essa qualidade nas pessoas que almejam coisas grandes, cara. Elas sonham, velho. Eu acho que dá o mesmo trabalho. Sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. E assim, eu tô por mim. É o meu dinheiro, é o meu tempo, que é o bem mais precioso que eu tenho investindo no DJ Bros. Então por que eu vou ficar ali na mediocridade? Fazendo o que todo mundo faz pela média. O que é comum. Não, irmão, eu vou fazer o que eu acredito, cara. É autêntico, ali é eu. Tipo, eu não quero copiar a dancinha, eu não quero copiar o trash talk pra vender ingresso de pay-per-view. Não. Muitas vezes eu nem falo de evento e tudo porque eu sei que esses caras ou estão pagando pra outras mídias falarem, então tudo bem. Não estou questionando o business de ninguém, mas não faz o perfil, não dá fit comigo, tá ligado? E aí eu prefiro ficar na minha ali. E acho que foi por isso que eu fui ficando mais low profile. Veio a questão da pandemia e eu falei, deixa aí, velho. Mas, cara, eu tive uma conversa recente com o Capial e ele falou assim, cara, eu era um dos caras do bastidor mesmo. Eu não botava muito minha cara no bodybuilding. Só que aí eu comecei a perceber, cara, o que ele fala, né? Ele fala assim, cara, é importante ter vários personagens, assim como tem no bodybuilding. O Capial é sangue bom demais, né? E ele fala tipo isso, ele fala, cara, porque alguns vão se identificar mais com o Cariani, outros mais com o Júlio, outros mais comigo, outro mais com fulano, outro mais com fulano. Beleza, né? O Cariani é casado, o Capial já é o cara já mais style, tem uma marca de roupa. Então ele fala assim, cara, a gente precisa de muitos personagens. Tem muita gente, mano. Muita gente, cara. A gente tem muita gente pra fazer esse negócio acontecer, né, cara? Pra comunicar isso pras pessoas. E quando a gente pega essas suas ideias, cara, elas parecem muito distantes, mas se a gente conseguir atrair as pessoas da comunidade pra levar essa mensagem, talvez esse negócio não seja tão distante assim, cara. Porque a questão do produto não é querer vender uma coisa, é mostrar que as pessoas precisam daquilo. Tipo, eu não preciso ficar, compra meu produto. Não, aqui, ó, o porquê que isso é preciso, por que sua vida vai ser melhor com isso? E, pô, ser o único, tá ligado? Nesse evento, eu te perguntei sobre o Big Deal, porque aí eu fui colocando várias ideias que eu usei pra testar no Big Deal. Eu falei, mano, deixa eu ver se dá certo. Inclusive o Capial, foi em 2021. Ele não tinha estourado, assim, ele já tinha uma audiência boa. Eu falei, mano, vem pra cá, a gente paga a sua passagem, paga o seu hotel, fica aqui de boa. A gente é organização, não eu. E aí comecei a ter contato com ele, trocar ideia e essa a mesma visão, assim. De tipo, pô, ser eu que eu acredito, fazer meu networking e crescer, tá ligado? E aí, graças a Deus, abençoou a caminhada dele, tá estourado aí. Pegou a faixa preta já? Marrom. Tá chegando. Isso é uma coisa, cara, que eu vejo no seu discurso. E aí,
eu vou aqui aprendendo com as pessoas, cara. A minha maior vantagem aqui é aprender. E o meu segundo convidado, que é o Samir, que é um terapeuta, ele fala sobre o I do Portal. E ele fala uma frase que é fantástica, que é: você tem que ter duas ideias, né? Uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem duas ideias opostas, mas que ela consegue equilibrar isso. Porque, cara, a vida é uma grande dualidade, né? E, cara, você tem isso em muitos momentos. Por quê? Porque você fala assim, cara, eu surgi, a BJJ Bros, ela surge porque a gente queria juntar os brothers, porque não podia pras academia, e, pô, isso aqui era muito atrasado e tal, e, pô, isso não fazia com que as pessoas se conectassem. Ao mesmo tempo, você fala assim, não, cara, mas a gente precisa conservar a marcialidade, não pode ir muito pro lado do trash talk, tá ligado? Então isso é interessante, velho. É interessante porque tem, de fato, você vê que tem uma dualidade aqui no que você tá falando, mas que faz muito sentido, pô. Que você conserva essas duas ideias. Acho que a gente pode evoluir sem perder a essência, tá ligado? Sem esquecer de onde a gente veio, o que a gente faz, tá ligado? Todo mundo tem o sonho de progredir, de fazer sucesso, mas acho que não se vender pelo dinheiro e nem que pelo a maioria das faz, notas, cara. tá ligado? Quase todo mundo. Não tô falando da galera do jiu-jitsu, mas eu tô falando de uma forma geral, cara. Quase todo mundo se vende pelo dinheiro. Porque, cara. pô, eu já recebi propostas no DJ Bros de coisas que eu não acreditava, assim. E pra mim não fazia sentido, tipo, ficar postando uma parada que eu não acredito, ou que vai enganar alguém, ou mandar alguém pra um jogo de azar, tá ligado? Porque isso é um karma, vai voltar. E eu não quero esse dinheiro amaldiçoado, tá ligado? Eu quero crescer com a bênção de Deus, levando bem pra comunidade e, mano, sem passar por cima de ninguém, sem desmerecer. E, pô, seja assim, obviamente, eu evoluí, eu sou uma pessoa diferente de quando eu fundei o DJ Bros. Mas eu vou tentando e trabalhando me tornar uma pessoa melhor, tá ligado? Entendi. Perfeito. Uma coisa, Dan, que eu particularmente, eu acho que eu nunca te falei isso, mas eu queria muito falar isso aqui pra você. E eu queria muito ver qual a sua opinião, qual a sua opinião, não, por que você faz isso? Porque eu, de fato, eu sou meio bolado com isso, que é um negócio que você faz. Vou mandar, tô pronto. Eu falei, cara. Cara, às vezes você vai falar assim, cara, tem um agressor, o cara bateu numa mulher. E esse cara, ele pratica jiu-jitsu, mas ele não é um lutador, um esportista, um... Por que você destaca isso, cara? E eu vejo que a galera pega muito no seu pé por isso e talvez tenha um fundo que faça muito sentido, mas na minha cabeça não faz tanto, Não cara. faz sentido? Não, cara. A questão principal é que se eu não falar, ninguém fala. Entendi. E antes, na criação de conteúdo do jiu-jitsu, existia muitas páginas de jiu-jitsu feminino que ficava limitado a foto de treino e mulher sensualizando ou alguma coisa que expusesse a mulher ali como objeto. Eu aprendi muito com a Ana da Triângulo Filme sobre esse assunto, em questão de agressão, como se portar em relação a esses casos. E eu vou estar sempre do lado da vítima. Se eu não der voz do que aconteceu, isso são imagens negativas. Eu quero mostrar pro esporte que a gente tem uma responsabilidade, tá ligado? Tipo, ser faixa preta não é só estar no tatame. Onde você for, seja lá quem você for, campeão de um campeonato regional ou mundial, as pessoas sempre vão te ver como uma arma branca, como um lutador de jiu-jitsu. Então ali você está representando o esporte. Eu quero mostrar para as pessoas, tipo, não tem que me cobrar porque eu tô falando do cara que é lutador, tem que cobrar as pessoas que estão fazendo errado. Tipo, você tá expondo a um abusador. Tem que me cobrar, velho. Tem que dar o exemplo e cobrar quem tá ali fazendo errado, tá ligado? Porque ele tá representando o esporte. O cara, antes de fazer cometer uma parada dessa, ele tem que falar, porra, botar a mão na consciência, tá ligado? Mesmo se não for praticante de jiu-jitsu, nada justifica uma agressão, mano. Ou mais um homem com uma mulher. Cara, isso é bizarro, isso tá muito bizarro, tá muito escancarado. E aí, que culpa eu tenho que o cara luta? Eu não tô querendo falar que ele é campeão, senão você é o atleta, campeão mundial. Não, o cara é lutador. O que quando ele for ser julgado por aquilo, aquilo vai cair em invalidação. O juiz vai falar, pô, você é um praticante de arte marcial. Você é lutador, você é atleta, você é campeão. Então você faz mais isso como alerta. Como alerta ou como um apoio para a comunidade que está sofrendo essa agressão? Principalmente em defesa dos mais fracos. Primeiro lugar da vítima, cara. Segundo lugar das mulheres. Que estão ali, pô, em uma situação de risco.
não tô fazendo isso pra ser desconstruidão, querer lacrar, foda-se, tá ligado? Eu faço isso porque eu acredito. Se não gostar, pô, só jogar BJJ no Instagram vai ter dezenas de páginas de jiu-jitsu. Eu tô lá porque eu acredito, eu quero fazer esse bem pelo esporte. Quero mostrar pra sociedade que a gente pode punir essas pessoas que mancham a imagem do nosso esporte. E aí, você tem briga de jogador de futebol, não se cita jogador. Já se espera essa atitude Um de jogador. organizador, de torcedor organizado. Já se espera isso de um futebol, um jogador de futebol. Lembra sobre doutrina, sobre valores? O que se Perfeito. espera de um lutador de jiu-jitsu? O cara fala, opa, só vou reagir em função de, sem ter excesso. Foi até uma publicação recente que eu fiz com o advogado Daniel sobre isso, mostrando para o público até onde é excesso, até onde é defesa, até onde é... E é muito amplo, né? A defesa pessoal ela é muito ampla, né? Porque você tá lá, pô, você se defendeu a uma agressão, mas aí você não pode apagar, matar o cara porque ele te reagiu. Existem limites. Se eu não falar, até hoje ninguém falou. É aquilo que eu te falei, eu quero entregar o que ninguém faz. Assim como foi as coberturas de campeonato. Quando a gente fez em 2017, foram uma ideia muito louca. O Ana foi gravar o Construindo campeões? o brasileiro tinha acho que 36 ou 24 horas de material bruto. Tipo, material bruto, mano. Era vídeo pra caralho. Construindo Campeões era por aí também. Tipo, muita coisa. E era uma ideia muito doida. O pessoal via eu falando com o celular. Hoje é normal. Mas lá, nossa, o maluco tá com o celular, tá com uma... Trouxa. Que é esse trouxa aí? Louco, tá ligado? Ele tá vendo um sinal. Tipo... E ali gerou muita conexão. Ali também eu usei muitas estratégias para as pessoas me conhecerem. Porque as pessoas gostam de aparecer. Se vem numa rede social, fala, pô, eu tô lá no canal do fulano. E aí você sendo autêntico, pô, eu falava do meu jeito, falava com gíria e tal. Fico mais velho, né? Não tenho mais... Tem um outro posicionamento. Talvez essas pessoas não se identifiquem mais. Mas eu entrego o que eu acredito. E nesses casos é exatamente isso. Eu não quero manchar a imagem do esporte. Até porque não sou eu que estou fazendo o lado errado. Eu só estou expondo. Para que a pessoa que veja fala, mano, deixa eu procurar ajuda. Lembra da saúde mental? Deixa eu, pô, eu tenho esse, sabe? Não é bom pro esporte, tá ligado? E aí a gente vê vários casos, assim, bizarros. Tanto de agressão, quanto de morte. E se eu cumprir meu papel, que é levar informação e evitar que essas coisas aconteçam e se repliquem, aí eu vou estar feliz de saber que eu fiz o meu papel assim na terra, tá ligado? Iradíssimo, cara. Falando ainda sobre isso, não sobre isso, mas lembrando isso, vamos trazer a memória de um cara que, infelizmente, cara, foi uma das piores coisas que aconteceu e eu não tive a oportunidade de treinar com ele, que foi o Leandro. E você falou que tem uma história com o Leandro, cara. Pra gente finalizar, velho. A história deve ser muito boa, que as histórias dele eram muito boas. Mas vamos finalizar aqui com a história do Leandro, cara. Cara, assim, o Leandro, eu tenho a impressão, pra mim é tão bizarro isso que aconteceu, que parece que ele tá numa tour de seminário na Nova Zelândia. Tipo, não parece que aconteceu isso, tá ligado? Até hoje o contato com a dona Fátima, a família. A história não é tão alegre assim, né? Foi porque dias antes, acho que foi em dia 7 de julho, 7 de agosto, meu aniversário é 19, e aí eu quis fazer um seminário. E aí eu falei, pô, mandei mensagem pro Leandro, entre as diversas que ele me deixou falando. Falei, ô mano, quero fazer um seminário, tal, só os brother. Aí a minha ideia era fazer o Leandro, o Bochecha, o Preguiça, o Pete, o Reader, tipo o Brotherhood, assim, um seminário beneficente aqui em São Paulo. Aí ele nunca me respondeu, e aí mandei a mesma mensagem para todos eles. Aí no dia que aconteceu de madrugada, eu vi o celular com o stories do Reader. E aí o Pete mandou um áudio chorando e falou, mano, esse seminário aí vai ter que ficar pra outro mundo, tá ligado? E aí, tipo, esse bagulho me pegou demais, assim, porque eu falei, até arrepia, mano. E aí eu falei, pô, vai acontecer, cara.
Na cabeça não. E que louco, né, cara? Porque você teve muito ali do lado da Dona Fátima e que foi, infelizmente, foi um momento muito triste para a comunidade. Eu chuto dizer que foi o momento mais triste assim que a comunidade viveu dentre todos esses anos. Mas eu não queria acabar esse podcast com esse luto, porque a memória do Leandro, cara, foi uma memória muito boa pra gente. Então eu vou pedir pro editor finalizar esse episódio do Laboratório em homenagem ao Leandro Lo e colocar alguma coisa muito feliz, principalmente do último título mundial dele, pra gente finalizar aqui. E a gente vai finalizar esse podcast com o nosso título vai ser Legends Never Die, porque o Leandro nunca morreu, ele só tá numa tour distante da gente. Já tá todo mundo junto aí, tá lá com Deus fazendo um treininho com o Hélio, com o Carson, tá fazendo uma forcinha lá, só olhando nós aí. E é isso. Fechou? Fechou, irmão. Obrigadão. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Vibe massa, valeu.